esse mal. Amém. Desde já agradecendo a oportunidade que está passando, pastor. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Bom é o Senhor em todo o tempo. Salve o povo de Deus na paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Você sentou, mas eu vou pedir para você se levantar e abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 25. Mateus, capítulo de número 25, e o verso de número 14. Mateus 25 e verso de número 14. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Mateus 25 e o verso de número 14. Mateus 25 e o verso 14. Glórias a Deus. Posso ler? Diz assim a palavra do Senhor. A parábola dos 10 talentos. Porque isso também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outros 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Ausentou-se logo para longe. Ele, tendo partido o que recebera 5, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez as contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e o trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis que aqui outros 5 talentos ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2, disse: Senhor, entrega-me 2 talentos. Recebido 2, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei mais 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia que és um homem puro, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento, e eis aqui o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse: Mal e negligente servo, sabe que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Deverias ter dado meu dinheiro aos banqueiros. Quando eu viesse, receberia o meu com juros. Bem, irmãos, feche teus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, mais uma vez, levantamos a voz da oração, pedimos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor perdoe, meu Deus, nossas falhas, fraquezas, meu Deus, que o Senhor possa abençoar a tua igreja, dar força, meu Deus, para os teus servos, meu Deus, no nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, que o Senhor fala no coração do teu povo, que o Senhor fala não aquilo, meu Deus, ó Pai, que nós queremos, mas o que nós precisamos, para a edificação, meu Deus, das nossas almas. Ó Deus, nessa noite, fala com a tua igreja, é o que eu te peço, em nome
de Jesus. Aplauda ao Senhor com alegria nessa noite. A palavra que lemos é mais uma das parábolas que Jesus pregava no tempo em que Jesus andou sobre essa terra. Nós sabemos que Jesus, muitas das vezes, por falta de conhecimento do povo, Jesus optava por falar por parábolas, porque segundo Jesus era uma das formas melhor de entendimento do povo e para o povo aquilo que lhes era ministrado. E nessa parábola que nós vemos aqui, Jesus está contando uma história, e ele começa dizendo que havia um homem, e esse homem era um senhor, um homem rico, um homem de muito dinheiro, um homem bem financeiramente. Diz a palavra que esse homem era tão rico, era tão bem financeiramente, que esse homem, ele tinha servos, pessoas ao seu serviço, ao seu favor. E a palavra de Deus diz que este homem, certa feita, a palavra de Deus diz que chega um dia, este homem precisa ausentar-se da sua cidade, esse homem precisa sair da sua cidade. Só que algo que me chama a atenção é que aquele homem não podia deixar a sua riqueza a Deus dará, como diz o ditado por aí. Aquele homem, ele não podia deixar a sua riqueza sozinha, jogada, porque segundo ele, se a sua riqueza, o seu dinheiro ficasse parado, ele não receberia juros e não receberia por aquele dinheiro sem estar em movimentação. Então, diz a palavra de Deus que aquele homem chama os seus servos, e quando ele chama os seus servos, diz a palavra de Deus que ele simplesmente, tendo confiança, o patrão, o Senhor, tinha uma certa confiança nos seus servos, que ele simplesmente vai, segundo a palavra, distribuir uma certa quantia em dinheiro, para que a sua herança, o seu dinheiro, não ficasse parado, para que tivesse movimentação, para que no momento em que ele ficasse ausente, ele recebesse, mesmo não estando na administração do seu dinheiro, mas para não ficar parado, para que quando ele viesse e voltasse, tivesse uma certa quantia a mais. E aquele homem, segundo a palavra de Deus, ele vai chamar os seus servos, e a um dos servos, diz a palavra, que ele vai dar 5 talentos. Pastor, mas o que é talentos? Talentos era uma unidade de medida, era um valor, um dinheiro, muitas das vezes usado para pesar prata ou para pesar ouro. E segundo diz a Bíblia, esse talento, um só, equivalia a 20 anos de trabalho daqueles servos, daquele senhor. E a palavra de Deus diz que ele chama 3 dos seus servos. E agora, haja vista que, para não ficar parado o seu dinheiro, ele vai e entrega a um 5 talentos, ao outro ele entrega 2 talentos, e ao outro ele entrega 1 talento, a um ele entrega 5, ao outro ele entrega 2, e ao outro ele entrega 1. Só que o que me chama a atenção dentro dessa palavra é que o texto faz questão em dizer que aquele homem, simplesmente, ele conhecendo os seus servos, conhecendo aqueles que trabalhavam para ele, simplesmente aquele homem, ele entrega uma quantia exata, ele entrega 5 para um, 2 para outro e 1 para outro, porque deu a cada um segundo a sua
capacidade. Olha o que a palavra de Deus está dizendo: aquele homem entrega a cada um segundo a capacidade de cada um. E eu quero parar de pregar nessa noite para abrir um parênteses aqui nesse lugar. Tem pessoas que chegam aqui, pastor, dentro desta igreja, falando que não vem mais pregar, que não vai mais cantar, que não vai mais tomar conta daquilo que o Senhor entregou, porque não dá conta. Mas nessa noite Deus está falando para alguém aqui nessa noite: Deus não te entregou talento que você não possa elaborar o trabalho com ele. Se o Senhor te entregou, é porque ele sabe da sua capacidade. Se o Senhor te entregou, é porque ele sabe que você pode, é porque ele sabe que você tem condições de administrar. Então nessa noite Deus está dizendo: não é para enterrar talento, mas é para investir e ganhar almas para o reino do céu. Só aqueles que têm talento nessa noite, só aqueles que receberam talento da parte de Deus, Deus está dizendo para alguém: se você recebeu, é porque você tem condição de trabalhar com eles. Então pega o seu talento e começa a trabalhar nessa noite para o Senhor. E aquele homem, e Jesus contando essa parábola, eu começo a entender o plano e o projeto de Jesus através desse texto, porque nós podemos ver que Jesus, quando ele andou nessa terra, a palavra de Deus diz que quando Jesus ressuscitou no terceiro dia, ele simplesmente vai aonde os discípulos estão reunidos. E quando ele chega aonde os discípulos estão reunidos, diz a palavra de Deus que Jesus entra e sopra sobre eles o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo de Deus entra sobre aqueles discípulos, automaticamente há uma capacitação para a obra de Deus. E nessa noite eu quero que você entenda algo aqui. Aquele Senhor que saiu não era qualquer Senhor, mas era uma ilustração de Jesus Cristo saindo, indo para o céu, mas deixando os dons para a igreja de Deus trabalhar para o reino do céu. Porque o Senhor, ele subiu para o céu, mas ele chamou servos de confiança. Quem, pastor? Você que está sentado aí, ó, você é servo do Senhor, você tem o chamado do Senhor. Quando a Bíblia diz que aquele homem chama os seus servos, é quando a Bíblia diz que nós na terra são muitos chamados, mas poucos escolhidos, porque são muitos chamados para poder trabalhar com os dons que o Senhor entregou. Nessa noite eu quero dizer para você: o Senhor foi, mas ele deixou dons na sua mão, ele deixou talento na sua mão para se desenvolver na obra do Senhor. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, naquela ilustração, ele começa a dizer: este homem saiu para longe. O Senhor Jesus, quando andou nessa terra, a palavra de Deus diz que ele ficou no espaço de 40 dias, andando perto dos discípulos, olhando para os discípulos e dando o ensinamento devido aos discípulos para poder trabalhar para o reino de Deus. Mas agora eu vejo aquele Senhor saindo, eu vejo Jesus indo para o céu e se cumprindo a entrega dos talentos em Atos capítulo 2, quando diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, e todos falavam em outras línguas conforme o Espírito de Deus lhes concedia que falasse. Quando o Espírito de
a distribuição de dons para o povo de Deus, para a igreja de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 8 a seguir vai dizer que o Senhor subiu ao alto e deu dons aos homens. E quando acontece essa distribuição de dons, Deus, Ele espera de mim e de você a melhor forma de trabalhar com esses dons. Deus espera de nós a melhor forma para desenvolver os dons na obra dele. Por quê? Porque diz a palavra do Senhor que aquele servo que recebeu 5, ele simplesmente granjeou ou trabalhou com aqueles dons e conseguiu ganhar mais 5. Mas por outro lado, diz a palavra do Senhor que aquele servo que recebeu 2 talentos, ele simplesmente trabalhou e granjeou e conseguiu mais 2. Mas sempre tem aquele servo infiel, sempre tem aquele servo que não gosta de trabalhar na obra de Deus, sempre tem aquele servo que gosta de pegar carona no milagre do outro. Aquele servo infiel enterrou o seu talento e não conseguiu ganhar nada para o Senhor. E quando aquele homem chega, automaticamente aquele servo que tinha 5 foi até o Senhor e falou: Senhor, eu trabalhei com estes 5 e eu consegui ganhar mais 5 talentos. E o servo daquele Senhor, o Senhor daquele servo vai dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. E diz a palavra de Deus que chegou outro servo daquele homem e fala: Senhor, o Senhor me entregou 2 talentos. E ele simplesmente vai dizer que ganhou mais 2 talentos. E quando ele ganha esses 2 talentos, aquele servo se alegra, porque Deus se alegra quando ele vê o servo dele fazendo a vontade dele. O Deus se alegra quando ele vê o servo dele trabalhando com aquilo que foi entregue. Eu quero abrir um parênteses aqui nessa noite. Quantas pessoas estão neste momento lá fora, até mesmo nos julgando, porque nós estamos aqui fazendo a obra de Deus. Mas eu quero dizer para você nessa noite que não importa o que as pessoas falam, o que importa é que o Senhor está agradando que você está aqui nessa noite para mostrar para o Senhor que você recebeu, mas você não enterrou o seu talento, você está trabalhando com ele, você está trabalhando com o seu talento no Senhor. E agora vem aquele servo ao qual o Senhor entregou 1 talento. E eu quero trazer algo aqui nessa noite. Eu peço para os irmãos, não se chateiem, porque nós temos uma mania de procurar e colocar as nossas culpas nas pessoas. Nós não assumimos as nossas culpas, queremos colocar no próximo, e quando não tem o próximo, Deus recebe a culpa. E não foi diferente. Aquele servo que recebeu um talento, simplesmente diz a palavra de Deus, que quando o seu Senhor chega para ele, ele não vai dizer: Senhor, eu por preguiça, porque eu não quis trabalhar com o talento que o Senhor entregou. Porque é mais bonito nós reconhecermos os nossos erros, porque quem reconhece o seu erro alcança o perdão, alcança a misericórdia. E diz a palavra de Deus que aquele servo vai olhar para o seu Senhor e vai dizer: Senhor, o Senhor é uma pessoa que o Senhor apanha aonde o Senhor não semeia, o Senhor ajuda aonde o Senhor não espalha nada. Quer dizer que a culpa daquele servo infiel não ter conseguido multiplicar o seu talento, não ter conseguido ganhar mais talentos para o reino do seu Senhor, a culpa então era do Senhor, era daquele homem. E nós temos que aprender a reconhecer os nossos erros,
pedir perdão a Deus e assim alcançarmos o perdão do Senhor. Porque quem sabe se aquele homem assumisse o Senhor e dissesse: Senhor, eu errei, eu não quis trabalhar, eu enterrei o seu talento, talvez aquele homem tivesse misericórdia daquele homem. Mas como ele disse que a culpa daquele talento não ter se multiplicado não era do servo infiel, mas era do Senhor, aquele homem vai mandar tirar aquele talento da mão daquele homem e simplesmente lançar aquele homem nas trevas exteriores. Sabe o que essa palavra nos traz aqui nessa noite? Cada um de nós aqui temos um chamado. Nós temos chamados para pregar, nós temos chamados para profetizar, nós temos chamados para orar por cura, para orar por libertação, mas tem pessoas parando e não está querendo mais fazer nada para Deus e acha que o Senhor que foi não vai voltar para prestar conta dos talentos que lhe foi entregue, e quando o Senhor chegar não vai ter desculpa, não adianta. Aquele que foi fiel, aquele que fez multiplicação no reino de Deus, porque muitas vezes nos dias de hoje não está tendo mais multiplicação dentro das igrejas, mas está tendo divisão por parte de alguns, e Deus está dizendo: vai chegar o momento aonde nós teremos que prestar conta do nosso talento para o Senhor, e aquele servo que for fiel vai receber bênção da parte de Deus, mas aquele que é infiel vai receber maldição da parte do Senhor. E não adianta ninguém culpar o Senhor, porque o talento foi distribuído, e quem é servo fiel recebe bênção, recebe multiplicação, mas quem é servo infiel recebe maldição. Por isso que tem muitos na igreja hoje que a vida não muda, passa anos e anos e anos, e a vida não sai daquilo que é porque está na igreja. Quem está na igreja, pastor, é estar com o talento na mão. Recebeu o talento, pastor, o que é receber talento? É estar na igreja, é cultuar, mas não tem multiplicação, porque ao invés de investir o talento, está enterrando o talento na obra de Deus. E Deus não nos chamou para enterrar nada, Deus nos chamou para multiplicação de almas para o reino do céu. Nós não devemos enterrar aquilo que o Senhor nos deu. Quantas pessoas que era para estar pregando e não está, era para estar cantando e não está, era para estar louvando no grupo de jovens e não está, por quê? Porque está enterrando o talento que o Senhor entregou. É noite de você parar para se conscientizar e aprender a ser um servo fiel e desenterrar o seu talento e dizer: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua obra, eis-me aqui, Senhor, para usar aquilo que me foi entregue para o reino de Deus. Eu não prego no ouvido da glória, viu, irmãos? Você pode ficar com a boca fechada, não importa não. E aquele homem colocou a culpa da sua infidelidade no Senhor. Ele foi infiel no pouco, e até o que ele tinha foi tirado. E eu aprendo algo nessa noite, porque talvez ele poderia usar de desculpa: Senhor, mas como é que o Senhor queria que eu fizesse uma multiplicação? Porque o Senhor pegou 5 e entregou para quê? O Senhor pegou 2 e entregou para quê? Ele entregou só 1 para mim. Mas não é receber a mesma quantia, é ter a mesma fidelidade. Não é você receber o mesmo tanto, mas é você ter a mesma fidelidade daquele que tem 10, daquele que tem 20. Porque ser fiel no pouco e ser colocado sobre muito não está na quantia que você recebe, mas está na sua fidelidade para com o Senhor. Porque nós temos que ser fiel no pouco, independente de quem tem muito ou de quem não tem nada. Pastor, não estou entendendo. Muitas vezes fulano chega e fala assim: eu não vou pregar mais porque fulano prega melhor, eu não canto mais porque esse fulano canta melhor. Sabe o que é isso? É você olhando e dizendo: aquele ali tem mais talento do que eu, então eu não faço mais nada. Mas Deus está dizendo: não é a quantidade, mas é a
fidelidade naquilo que você faz. Não importa se é muito, não importa se é pouco, mas nós temos que ser fiel naquilo que nós fazemos para Deus. Nós temos que ser fiel, porque nós temos disponibilidade para fazer muita coisa para o mundo. Nós fazemos tanta coisa para o mundo, tanta coisa para as pessoas. Tem gente que sabe dirigir, tem gente que é bom de bola, tem gente que é bom de mexer de celular, tem tanta gente desenvolvendo talento para o diabo, mas para Deus não quer desenvolver nada. Tem gente que só quer desenvolver coisa para o mundo. Eu sou bom de fazer um TikTok. Eu sou bom de fazer o kawaii. Mas na hora de estudar uma palavra não quer. Na hora de orar não quer. Na hora de vir para o culto ele fala, aquele pastor, ele grita demais. Aquela igreja demora a acabar o culto. Eu não vou, meu irmão. Começa a desenvolver algo para Deus. Começa a entregar algo para Deus. Porque o talento ele já te entregou e ele vai requerer. Ele vai requerer o talento. Nós não estamos nessa terra à toa. Nós não recebemos maldições à toa. Porque essa parábola fala de 3 servos, 2 fiéis e 1 infiel. E Deus está perguntando para alguém nessa noite: quem é você na presença de Deus? Você é um servo fiel? Ou você é um servo infiel? Você tem investido aquilo que o Senhor te entregou para quando Ele voltar, você ter mais galardão? Ou você tem enterrado para quando Ele voltar, aquilo que você tem que será tirado e entrega aquele que tem mais? Porque vai chegar um dia que nós que estamos aqui, o Senhor, Ele vai prestar conta daquilo que Ele colocou na nossa mão. Pastor, mas eu não sou consagrado a nada. Mas você é meu chamado. Você é meu chamado na obra de Deus. E se você é meu chamado na obra de Deus, a prestação de conta vem para você também. Deus está dizendo para alguém nessa noite: pega o que você tem, ainda que seja pouco, investe. Não usa como desculpa quantidade para permanecer na infidelidade. Seja fiel a Deus e receba a bênção. Seja infiel e receba a maldição. Amém, irmãos? A palavra de Deus me deu foi essa. Fica de pé. Pediu o pastor para orar aqui para finalizar.